Meus amigos, vamos dar play nisso aqui rapidão, tá? Por que isso aqui é insano, cara? Porque o Nuno Espírito Santo é um técnico extremamente reativo. Ele teve sucesso no Nottingham Forest, claro que não é tão simples assim, mas basicamente usando uma técnica mais primitiva. Defende e sai no contra-ataque rápido. Ele executou isso com perfeição, tranquilo? O Ange Postecoglou, ao menos em teoria, né, no conceito dele, ele é a antítese disso. Ele é o contrário. Ele é o cara da marcação lá no meio campo. Ele é o cara de posse de bola, de pressão alta. Ele é literalmente o anti-Nuno Espírito Santo. Vai dar certo isso? Lá de trás. Vai dar certo? Eu creio que não. Eu creio que vai dar completamente errado isso daqui. A gente erra toda hora querendo fazer previsões sobre futebol, né? Eu erro a todo momento também, bem publicamente aqui, vocês sabem. Mas essa aqui era muito fácil de acertar, cara. Porque simplesmente os caras pegaram um técnico que era completamente contrário do técnico anterior. E nem só por isso, tá? Nem só por isso, porque eu não vi os jogos do Nottingham Forest na maior parte aí. Então eu não sei exatamente o que o Ange Postecoglou tentou botar de filosofia dentro das partidas. Mas o Ange Postecoglou era um técnico que ele vinha balançando no próprio Tottenham há 1 ano e meio. O trabalho dele só se salvou por causa de alguns espasmos de bom futebol, onde ele foi avançando na Europa League de uma forma ou de outra, onde ele chegou numa semifinal de Copa da Liga, né? E os primeiros 10 jogos do Tottenham dele que foram absolutamente sensacionais. Fora isso, o trabalho dele era horroroso, horroroso. Ele quase caiu com o Tottenham, cara. Ele só não caiu porque os 3 que caíram estavam num nível tão abaixo do restante que o Tottenham conseguiu ter, assim, a pior campanha de um não rebaixado. É um negócio ridículo. E aí tu acreditar que um técnico desse vai conseguir chegar no meio da temporada sem preparar um elenco da forma como ele quer e fazer dar certo é doideira, cara. A gente sabe que o Ange Postecoglou só virou técnico do Forest porque o Marinakis implicou com o Nuno Espírito Santo por algum motivo, né? Eles tiveram algumas rixas internas, parece que o Marinakis pode ter um pouco de invejinha do Nuno, que tava recebendo todos os louros, elogios pelo bom trabalho, enquanto o Marinakis achava que era ele, né, como presidente do clube, como dono, que tava fazendo as coisas acontecerem. E também tem a questão de que talvez o Marinakis tava mirando muito em cima, né? Queria que o Nottingham Forest tivesse classificado pra Champions e não classificou, e aí ficou aquela coisa toda. Mas o bicho mandou pra fora talvez o melhor técnico do clube desde a época do Brian Clough, vai saber, né? E trouxe o Ange Postecoglou pela amizade, cara. A gente viu que na pré-temporada eles se encontraram, né? Eles trocaram ideia lá, os dois, né? O Marinakis é grego, o Ange Postecoglou tem a origem grega também. E aí, por essa amizade, colocou o cara lá, né? Era óbvio que não ia dar certo, velho. O Postecoglou assumiu no comecinho de setembro, né? Primeiro jogo dele, toma 3-0 do Arsenal. Aí depois é eliminado por um time da segunda divisão na Copa da Liga. Empata com o Burnley, empata com o Betis. Se eu não tô enganado, eles estavam ganhando de 2-0, né? Não, eles estavam ganhando de 2-1. E aí acabam tomando um empatezinho no final. Perde pro Sunderland, que é um adversário que tá bem, né? Mas é que tá vindo da segunda divisão também, em casa. Perde do Midtjylland, em casa, né? Perde do Newcastle e toma uma traulitada do Chelsea. É inacreditável porque depois que eles perdem pro Newcastle aqui, tava com toda a cara de que o Ange Postecoglou ia cair. O Marinakis e a diretoria do Forest, talvez para não dar o braço a torcer, né, não afirmar claramente pro mundo inteiro ver que eles tinham errado, o que eles tentaram fazer? Segura o Ange durante a data FIFA. Deixa ele fazer mais uma partidinha. O que foi, obviamente, um erro, né? Se demitisse antes da data FIFA, pelo menos teria quase 2 semanas ali para se preparar, trazer um técnico novo, de repente, que pudesse ter um mínimo tempo de planejamento, né? Mas agora, cara, não vai ter, porque eles seguraram, né? Então o Ange ali, durante 1 semana e meia, 2, ficou sem ter jogos, né? Podendo usar alguns dos seus jogadores para se preparar para a próxima partida, embora alguns estivessem na seleção também, né? E tal. Data FIFA, seguraram o cara, voltou da data FIFA, primeiro jogo, bum, foi demitido. Cara, não tem como, ele simplesmente, estatisticamente, é o pior técnico da história do Nottingham Forest. Ninguém tinha feito 8 partidas sem nenhuma vitória, né? E são 5 derrotas, meu Deus, cara, 6 derrotas e 2 empates. Isso não existe, né? Ele tá sendo amplamente considerado o pior técnico da história do Forest, uma das piores contratações de técnico da história da Premier League. E o pior do Ange, cara, é que esse vídeo aqui, né, essa entrevista aqui é de 22 horas atrás, né, menos de 24 horas antes dele ser demitido. Ele tava dando uma entrevista, uma coletiva, como técnico do Forest, com aquela arrogância dele. Essa arrogância dele, ela tem muitas facetas, né? No Tottenham, eu fiquei encantado porque ele tava muito corajoso, ele era um cara que vinha e tinha convicções, e em vários momentos, em alguns momentos, né, ele fez valer com que a gente confiasse nele. Principalmente pelo período de 10 jogos, quando ele inicia o trabalho dele, que é fantástico. Aquilo ali parece que o Ange Postecoglou era uma divindade chegando no Tottenham, né? E portanto esse discurso dele convencia, esse discurso arrogante, que eu sempre ganho, não sei o que, não sei o que. E no final das contas ele foi e ganhou a Europa League. Então virou até um meme do bem, digamos assim, porque ele foi, cravou que ele sempre ganha o título na sua segunda temporada e ganhou. Só que agora, cara, no Forest ele tem que entender que a realidade é muito diferente. Ele tá com um clube brigando pra não cair. O cara não venceu nenhum jogo em 7
A torcida já odeia ele mais do que tudo. Aí ele vai na entrevista e fala: a história sempre acaba da mesma maneira, eu e ganhando um troféu. Ou seja, é uma arrogância e uma desconexão da realidade, né, que talvez lá no Tottenham tenha funcionado, por causa que a história dele estava diferente lá, né, e o elenco também creio que era melhor e tudo mais. Agora no Nottingham Forest, o bicho tá tipo no fundo do poço, dizendo que ele é o cara. Não existe, é uma desconexão com a realidade muito grande, cara. A torcida do Nottingham Forest viu essa entrevista e os caras estavam querendo dar chapuletada na cara do Ange Postecoglou, de tão puto que eles estavam com esse cara, velho. No Brasil, a gente já viu 300 mil vezes técnicos serem demitidos ali com 4 jogos, coisa assim, né? Mas na Europa não é tão comum. Então tu pode ver que a galera do Opta trouxe esse dado pra gente, ó. O Ange Postecoglou ficou 39 dias, né? Um mês e uma semana praticamente aí, no comando do Nottingham Forest, que é a passagem mais curta de um técnico permanente por um time da Premier League na história. Ninguém na era Premier League tinha ficado menos de 39 dias no cargo. É a demissão mais rápida do futebol inglês, cara. Eu acho que é da era moderna, né? Era Premier League ali. Mas mesmo assim, cara, é inacreditável. Outra coisa que é inacreditável, do jogo terminar pro Nottingham Forest anunciar a demissão, foi coisa de menos de meia hora. Então isso provavelmente indica que o Ange Postecoglou foi demitido no vestiário, irmão. Acabou o jogo, os jogadores desceram lá pra tomar o banho e tal. Provavelmente o Marinakis entrou no vestiário e falou: você tá demitido. O que é muito humilhante. Provavelmente não foi nenhuma demissão assim, né, numa salinha pra discutir os resultados. Não, provavelmente chegou no vestiário e falou: você fora, sai, tá ligado? Ele nem fez a entrevista pós-jogo, mano. E com um detalhe muito sórdido, muito cruel, né? Tu vem aqui no anúncio da demissão dele, né, na página oficial do Nottingham Forest no Instagram. Quem que curtiu a demissão? O Murilo, o brasileiro Murilo zagueiro, mano. O que tende a indicar que não só o Murilo, mas outros jogadores estavam completamente insatisfeitos também com alguma coisa lá dentro, não sei qual a forma do Ange Postecoglou liderar aquela equipe, né? E no final das contas, o título do vídeo que eu coloquei aqui, né, quando eu falei sobre a demissão do Nuno e a contratação do Ange, tá correto, vai dizer que não. Insano o que eles fizeram. Insano, insano. E aí, outra insanidade é que a gente tá... Cara, a gente não chegou a 10 jogos na Premier League ainda. É comecinho de temporada. E o Nottingham Forest já vai pro seu terceiro técnico, sendo que eles estão em 18º lugar nesse momento. A rodada tá rolando enquanto eu tô gravando esse vídeo, né? Então, provavelmente, um time que na última temporada chegou a brigar pela Champions, nessa vai brigar contra o rebaixamento. E quem que pode ser o salvador? Aí que vem a melhor parte, cara. O torcedor do Nottingham Forest deve estar maluco, velho. Sean Dyche tá sendo considerado pro cargo. Sean Dyche, pra quem não lembra, recentemente não foi muito bem no Everton, mas ele é um cara que se consagrou no Burnley, conseguindo manter o Burnley por muitas temporadas na Premier League. Era um adversário às vezes meio chato de enfrentar. Ele tinha esse estilo de jogo bem reativo também, defensivo, né? Então talvez ele até encaixe mais com a base que o Nuno tinha montado do que o próprio Postecoglou. Agora, não me parece um técnico que vá trazer muita ambição pro clube. Talvez pra conseguir dar uma geral agora, escapar do rebaixamento, na próxima temporada pensar em algo novo, né? Mas não me parece um cara que pra ambição de um clube que queria participar da Champions, né? Voltar à Champions, não acho que é a peça certa também. Obviamente, eu tenho muitas críticas ao Postecoglou e defendi a demissão dele no Tottenham, tá? Ao mesmo tempo, eu também tenho muito carinho pelo que ele conseguiu fazer na Europa League e trazer um título pra gente. Mas ele cavou a própria cova. Ele aceitou um trabalho no meio da temporada em um clube que vinha com problemas de gestão, em que o dono é um cara mega egomaníaco, né, e pra dizer o mínimo, assim. E ainda, além de tudo, ele se manteve arrogante mesmo nos seus piores momentos, né, sem ter um pingo de razão pra ter arrogância, né. Meu amigo, tu não é o Ibrahimovic. Ele conseguiu em menos de um mês destruir o trabalho do Nuno Espírito Santo e voltar todo mundo contra ele. No Tottenham, mesmo nos piores momentos, tinha muita discussão dentro dos fãs, que alguns queriam que ele ficasse, outros queriam que ele saísse. No Nottingham Forest, 100% das pessoas queriam a cabeça dele. 100% queria que ele fosse chutado pra ontem. Ele tem muita culpa no cartório. E agora eu te pergunto, o Ange Postecoglou vai conseguir algum trabalho de alto nível num futuro próximo? Né? Algum trabalho na Premier League ou algum clube grande? Creio eu que não. Né? Eu acho que ele vai ter que dar um passo, talvez uns 2, 3 passos atrás na carreira. E possivelmente, não seria impossível, ele volta pro Celtic, na Escócia, onde ele teve grande sucesso e onde basicamente é uma liga de 2 times, então ele só tem que ganhar do Rangers, basicamente, pra conseguir ser campeão das coisas
E aí lá talvez o estilo dele arrogante, ofensivo, corajoso, aquelas coisas que a gente sabe, dê certo novamente, porque o Celtic tem tudo pra dominar no campeonato escocês, caso aconteça, beleza? É triste porque eu gosto do homem, mas não tem como defender. Ele fez absolutamente tudo errado e creio eu que foi muito bem demitido. Inscreva-se no canal de cortes, rapaziada, muito obrigado.